E duas importantes pautas econômicas estão prestes a serem votadas na Câmara dos Deputados: a reforma tributária e o novo marco fiscal. A reforma tributária sugere a unificação dos tributos sobre o consumo, PIS, COFINS, IPI, ICMS estadual e ISS municipal e o imposto sobre bens e serviços, o IBS. Já o novo marco fiscal, substitutivo do atual teto de gastos, cria novas regras para despesas da União. Sobre esse assunto agora nós vamos conversar com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Muito bom dia, Maílson. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Bom dia, Paula. Bom dia, Kobayashi. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Bom, são muitos os assuntos, muitos os temas aqui que devem ser discutidos na Câmara nos próximos dias, mas vamos começar com a reforma tributária. Deve sair aí nos próximos dias? Deve ser votada? Deve passar? Como que deve funcionar aí? Olha, Paulo, eu acho que vai sair este ano, certo? Há uma expectativa até de que a Câmara aprove antes do recesso parlamentar. Há um consenso muito elevado em torno da necessidade da reforma. Os sinais são de que a maioria do Congresso, tanto na Câmara como o Senado, apoia a reforma, mas nas últimas semanas tem aparecido muitas resistências que se imaginavam superadas. Por exemplo, governadores levantando a questão da autonomia estadual, um governador de Goiás falando que não aceita receber mesada do governo, condenando a centralização da arrecadação do tributo num órgão federativo, né? Esse é o padrão no mundo, mas aqui está sendo visto como a União assabancando o comando das regras do tributo em todo o país, quando ela será apenas um estuário, digamos assim, da arrecadação e a distribuição segundo regras estabelecidas tanto pela emenda constitucional quanto na lei complementar, não é? Tem a pressão que já vem de muito mais tempo, né, da área de serviços, da agricultura, para manter seus privilégios na tributação atual. Por exemplo, os serviços, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, pagam alíquota de 5%, enquanto que mercadorias, de modo geral, paga 18%. Isso gera um escândalo, por exemplo, o consumo de serviços das classes mais abastadas da sociedade, que pagam serviços educacionais nas melhores escolas, hospitais dos melhores do país. Quando ele consome isso, paga 5%. Quando o pobre compra feijão, farinha, leite, pão, etc., paga 18%. Isso, do ponto de vista social, é totalmente inaceitável. Mas existe uma onda, né, de advogados, tributaristas, associações comerciais, levantando uma ideia de o seguinte: olha, os serviços estão sendo mais tributados. Na prática estão, mas eles estão sendo mais tributados para corrigir um erro histórico, né, que foi a fixação de uma alíquota baixa quando surgiu o atual sistema tributário. Porque naquela época, as três esferas de governo tinham seus campos de tributação. A União tinha o imposto sobre produtos industrializados, os estados tinham o imposto sobre vendas e consignações, e os municípios tinham o imposto sobre vendas e profissões, sobre profissões, né? Então, era uma tributação baixa naquela época que serviços não eram relevantes na economia brasileira. E isso ficou, né? E foi sendo visto ao longo dos últimos 30, 40 anos, 50 anos, como uma coisa natural, e não é. Certo? O que está se fazendo? Corrigindo essa distorção histórica. Você pode negociar, fazer isso no período de 20 anos, de 10 anos, mas um dia tem que ser, o rico tem que pagar imposto sobre consumo, igual que paga o pobre em termos proporcionais, né? O relator da matéria, o deputado Aguinaldo Ribeiro, buscou uma solução conciliatória, porque ele sabe que essa área de serviço é muito poderosa, é capaz de bloquear a reforma para defender os seus interesses, sob argumento, por exemplo, o livro vai ser tributado, não é, mais do que outro segmento, o livro não... E assim por diante, né? Então, a posição, vamos dizer, intermediária foi ter uma alíquota única, que é o padrão mundial, e
abrir exceções, né? Várias alíquotas múltiplas de 12,5%. Desculpa, múltipla não, para vários setores, para múltiplos setores de 12,5%. Ou seja, o privilégio da tributação dos serviços vai continuar, só que menos intenso do que é atualmente. Mas você está vendo todo dia em entrevistas, artigos, né? O lobby dos serviços tentando transmitir a ideia de que há uma injustiça aumentar a tributação dos serviços, quando na verdade é uma correção de uma injustiça social. Governadores estão aparecendo dizendo que tem que manter a autonomia dos estados. E essa posição é apoiada por cientistas políticos, tributaristas, alguns jornalistas e até de economistas, dizendo isso mesmo. Os estados têm que ter autonomia para cuidar de sua própria receita. Isso não é o padrão mundial, certo? Não é o padrão mundial. Por quê? O imposto sobre valor agregado, como ele é arrecadado ao longo do processo produtivo e de comercialização, a cada etapa, o contribuinte ou a empresa responsável pela arrecadação, ela desconta o que pagou até a etapa anterior e paga só sobre a diferença nessa etapa, né? Então, isso vai ao longo, vamos dizer, uma mesma mercadoria, ela pode ter tributação ao longo dos 5, 10, 15 estados. Então, as regras têm que ser uniformes em todo o território nacional. E, portanto, as federações em todo o mundo, em todos os países que adotaram o IVA, são 174 países que adotam esse método de tributação do consumo sobre o valor agregado, o valor adicionado, é o padrão praticamente mundial. Então, eles tiveram que escolher o que é melhor para o meu país. É preservar a autonomia estadual ou provincial ou privilegiar a prosperidade, né? Sendo que na Europa não tem essa escolha. Na Europa, quem quiser aderir à União Europeia ou à zona do euro tem que ter um IVA com regras uniformes em todo o território nacional. E um caso interessante, que eu chamei a atenção num artigo que publiquei outro no estado de São Paulo, você pega o caso da Alemanha. Na Alemanha, a Alemanha é uma federação fortíssima, que nasceu com a unificação de 1871, não é? De baixo para cima. Eles juntaram principados, ducados, numa federação, não é? Cuja característica básica era a língua alemã em todas elas. Formaram uma nova nação. E quando a Alemanha aderiu ao IVA em 1980, para se conformar às regras da União Europeia, não é? O que ela fez? Ela renunciou à soberania para administrar seu próprio tributo e privilegiou a prosperidade, até porque se não fizesse isso não entraria, não permaneceria na União Europeia. Aqui os governadores estão levando isso ao cúmulo. Temos que ter autonomia. Não tem. E isso não é ruim para o país, não é? Então, eu estou chamando a atenção, a Constituição de 88 é uma coisa parecida, né? A Constituição de 88, no seu artigo 170, diz o seguinte: há 9 princípios da ordem econômica. O primeiro é a soberania. O emprego é o penúltimo. Eu costumo dizer, nós vamos ficar pobres, mas soberanos, né? Então, a ideia da perda da autonomia estadual é da mesma matriz ideológica. Ou seja, nós preferimos continuar sem chance de ser um país rico, mas preservar a autonomia estadual. Porque sem a perda da autonomia estadual, o IVA que está sendo discutido pelo Congresso não tem como funcionar, certo? Então, nós teríamos o Estado. O que é que o Estado de Goiás, no fundo, está querendo? Ele está querendo administrar o ICMS dele, né? O nome que venha na nova reforma, mas com poder de dar incentivos, de alterar regras para atrair investimento. Aí é a bagunça de hoje. A bagunça de hoje vem dessa multiplicidade de regras que cada Estado tem autonomia para fazer, não é? É por isso que o ICMS, Paula, Marcelo, Kobayashi, muda 70 vezes por semana. É um caos. E o ICMS está na raiz, na base da perda de competitividade da indústria brasileira. A desindustrialização precoce tem no caos tributário uma de suas principais fontes. Mesmo assim, sabe, eu acho que essa reforma vai ser aprovada, e se for aprovada com essas características, ela perde muito
da sua efetividade, do seu papel no aumento do potencial de crescimento do país. Eu estou esperançoso que o Congresso não vai aceitar essa ideia defendida firmemente pelo Estado de Goiás e por alguns secretários de Fazenda, como é o caso do secretário da Fazenda do Pará, que tem que ter autonomia dos estados, né? Isso seria matar a reforma. Eu acho que isso não vai acontecer. Alguma alma generosa, digamos assim, vai chegar e dizer assim, ó, maluquice, certo? Ou nós vamos fazer uma reforma para valer, para desbloquear os obstáculos, né, que hoje se antepõem ao crescimento da economia brasileira, ou vamos continuar com eles, né? Esse é o ponto. Então, eu continuo muito otimista. E se for 80% do que está proposto, já é muito melhor do que está hoje. Em resumo, o Brasil tem condições de aprovar, pelos projetos que estão lá no Congresso, o melhor IVA do mundo, porque ele se baseará nas experiências mais recentes, que absorveram as experiências dos últimos 60, 70 anos, e cada um foi ficando melhor do que o outro, né? Por exemplo, é o caso da Nova Zelândia, da Austrália, recentemente da Índia, né? A gente poderia se mirar nesse, mas a gente está se mirando em alíquotas múltiplas do passado. Mesmo assim, eu acho que vai ser bom. Justamente nessa linha, bom dia, Maílson, eu queria ouvi-lo, né? A gente sabe que o consenso será impossível, Arthur Lira fala até da reforma possível, mas então, esses textos que estão lá, essa proposta, esse relatório que foi apresentado, o senhor acredita então que nós poderemos ter aí, a reforma vai cumprir seu papel, ela será simplificadora, ela será benéfica de fato para o país? Eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? O que eu estou sustentando é que ela vai ser boa para o país. O meu ponto poderia ser melhor, né? E a experiência mundial mostra que quando se erra na partida, não conserta mais. Que você forma grupos de interesse, com esses argumentos que estão sendo apresentados hoje para defender os privilégios da área de serviço, né? A União Europeia é um bom exemplo disso. O IVA nasceu em 1954, na França. É uma revolução no sistema de tributação do consumo, porque ele acabou a cumulatividade, isto é, o imposto incidindo sobre ele mesmo, e o IVA desbloqueou, né, as pressões que limitavam a capacidade de um país de crescer, né? E eles nasceram na Europa com 3 a 5 alíquotas. Começaram a se dar conta que será ruim. Você começa as empresas a buscar se enquadrar na melhor, e com isso elas se organizam, não para ser mais eficientes, mas para pagar menos imposto, né? Do ponto de vista da empresa faz todo sentido, do ponto de vista da sociedade, do país, não faz nenhum sentido. Por exemplo, o Reino Unido, quando ele entrou na União Europeia, aí na década de 70, ele fez uma reserva, né? Disse assim, olha, eu tenho um ponto aqui que eu quero preservar. Então, no Reino Unido, particularmente na Inglaterra, roupa de criança não paga imposto. Ninguém nunca entendeu por que tem essa exceção, né? Então, uma tradição histórica, talvez. E, mais recentemente, a União Europeia começou a se dar conta que o melhor para a produtividade, para a competitividade, para a geração de renda e riqueza é uma alíquota única, independentemente do setor. Não conseguiu. Então, as distorções do princípio estão lá. E hoje eu estou vendo deputados, empresários, dizendo assim, vocês estão contra a alíquota, vocês estão a favor da alíquota única, mas a Europa tem 3 a 5 alíquotas, ou seja, vocês estão comparando a situação de hoje com uma que não é a melhor, não é? Então, enfim, mesmo assim, eu acho que, deixe-me repetir isso, eu continuo otimista com a aprovação da reforma e ela vai ser muito benéfica ao país. E, repetindo, poderia ser melhor. Bom, Maílson, a gente continua a nossa entrevista daqui a pouco, mas antes disso, peço que o senhor fique por aí para comentar também sobre esse assunto, porque olha só, a decisão do Banco Central de não mexer na taxa Selic mantém a discussão aberta. Quando os juros devem cair no Brasil? O repórter Rodrigo Viga foi atrás das respostas. Economistas e especialistas ouvidos pela Jovem Pan disseram que não houve nenhuma surpresa na decisão do Copom, o Comitê de Política Monetária, de manter a taxa básica de juros, a Selic em 13,75%. Mas alertaram que faltou um sinal, uma sinalização por parte da autoridade monetária de quando pode começar o processo de redução de juros aqui no país. Esta última quarta-feira,
O Copom, o Comitê de Política Monetária, decidiu manter a taxa Selic pela 7ª vez nesse elevado patamar de 13,75%, um dos maiores de todo o planeta. Essa decisão gerou reações dentro e fora do governo. O Conselhão, que dá uma assistência ao governo Lula, inclusive, enviou uma carta endereçada ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Para o economista e professor do IBMEC aqui do Rio de Janeiro, Gilberto Braga, não houve nenhuma surpresa em o Copom manter a taxa em 13,75%, mas ele acha que faltou uma indicação de quando esse processo de queda de juros poderá começar, até porque a economia vem sentindo os efeitos da Selic alta e a inflação também já está um pouco mais comportada. O que surpreendeu foi a falta de sinalização com relação ao início do período de derrubada do ciclo de baixa da taxa básica. O mercado todo também apostava que o Banco Central já daria uma indicação mais segura de que a taxa de juros iria começar a baixar. O mercado financeiro aposta numa redução da taxa Selic a partir da reunião do Copom do mês de agosto. Por enquanto, ela fica em 13,75%. O advogado e economista Alessandro Azzoni diz que a manutenção da Selic em 13,75% está afetando todo mundo. A indústria, o comércio e os consumidores que estão bem endividados. Nós temos a população que tem 78%. Que terminou o ano passado, 78% da população endividada, 29% está inadimplente. Elas também não conseguem superar o grande endividamento, ela não consegue quitar praticamente essas dívidas por causa do alto juros, porque o padrão de juros bancário ela é 3, 4, 5, 6, até 10 vezes a taxa Selic. Isso faz com que essas pessoas nunca saiam do grau de endividamento e aquelas inadimplentes jamais consigam pagar as suas dívidas por causa da alta dos juros. Já o economista do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE da Fundação Getúlio Vargas, André Braz, entende que a manutenção da Selic em 13,75% foi importante para manter a credibilidade da autoridade monetária, que vem sendo muito cobrada e criticada por manter a Selic em um patamar elevado. Ela é fundamental para manter a credibilidade da autoridade monetária, né? Que está sendo muito testada por alguns agentes públicos que pedem antecipação do corte de juros. Se isso fosse feito de maneira mais antecipada, seria mais ou menos como um de acordo. Há tantas solicitações para esse corte de juros no momento que fragilizaria a imagem da autoridade monetária, que precisa ser preservada para que os agentes econômicos acreditem que ela está comprometida com a meta de inflação. Os índices de inflação da Fundação Getúlio Vargas, os chamados IGPs, e o próprio IPCA, a inflação oficial do país, medido pelo IBGE, tem mostrado preços mais comportados e até negativos em alguns setores e segmentos. Mas é preciso ficar atento ao movimento do IPCA, do IBGE, ao longo dos últimos 12 meses. É que em julho, agosto e setembro do ano passado, por conta da redução do ICMS para setores considerados essenciais, os preços desabaram, ficaram no terreno negativo. Esse efeito vai começar, a partir de agora, a desaparecer nessa trajetória de 12 meses da inflação oficial do país. Do Rio, Rodrigo Viga. Kobayashi. Ministro, bom dia, um prazer falar com o senhor. Gostaria da sua avaliação exatamente sobre isso que nós acabamos de ver. A Tarja aqui diz que não surpreendeu os economistas a decisão do Copom de manter a taxa de juros. O senhor concorda com isso? O que isso pode gerar na nossa sociedade que viu aí nesse ano esse conflito entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central a respeito justamente da taxa de juros? É importante assinalar que o Brasil é o único país com relevância na economia mundial em que essa discussão existe. É como se fosse uma discussão de jogo de futebol, de Copa do Mundo, né? Pessoas opinam sem ter o treinamento adequado para entender como a política monetária funciona. O governo, através de vários ministros do presidente, ataca o Banco Central com frequência. Você não tem isso em canto nenhum do mundo, né? O ministro da Fazenda, de maneira equivocada,
também entra nessa luta. Ele falou lá em Paris contra o Banco Central. E ele diz que tem todo o direito, as autoridades têm todo o direito de criticar o Banco Central. Eu acho que tem todo o direito, qualquer um pode falar. Agora, não é correto fazer isso. Há uma regra não escrita no mundo inteiro que autoridades como o primeiro-ministro, o presidente da República, o ministro da Fazenda, não falam sobre política monetária, porque elas podem dar a impressão que estão a fim de interferir, de mobilizar forças contra o Banco Central e até, como está acontecendo no Brasil, de propor o fim da autonomia operacional do Banco Central. Isso é uma coisa lamentável, o que mostra que, embora o Banco Central tenha quase 70 anos, nós não amadurecemos ainda para entender como funciona. Tanto assim que a independência formal do Banco Central só aconteceu há 2 anos atrás, não é? O Banco Central do Brasil foi um dos últimos a serem criados aqui na América Latina. A Bolívia, o Equador, a Argentina tiveram o Banco Central muito antes do Brasil, né? A Argentina teve Banco Central quase 30 anos antes do Brasil. Então, formou-se essa cultura que é equivocada, deixa-me repetir isso, de que você pode discutir amplamente. Não é? E nós temos uma situação duas situações curiosas, desculpa se eu estou me estendendo aqui, mas eu acho que é bom para entender a falta de percepção de grande parte da sociedade sobre como funciona o Banco Central, que é um manifesto dos empresários para reduzir de forma voluntarista a taxa de juros. Porque eles estão errando, não olham experiências do passado do Brasil e de outras partes do mundo, em que a queda voluntarista da taxa de juros contentou tudo no princípio, o crédito ficou mais barato, mas na frente veio uma conta, que foi o aumento da inflação. Então, esses empresários estariam conspirando contra eles próprios, porque se houver isso e a inflação voltar, as suas empresas vão vender menos, muitas delas podem até quebrar, né, pela alteração na demanda e por aí fora. E tem uma coisa que eu acho incrível do ministro da Casa Civil. Ele disse, numa entrevista essa semana, que nos Estados Unidos, o presidente da República, no primeiro ano de mandato, tem o poder de demitir o presidente do Banco Central. É hora da gente fazer isso também no Brasil, acabando ou revogando a lei de independência. Isso é uma coisa inacreditável. Ele não entendeu direito. Como é que acontece nos Estados Unidos? O mandato do presidente do Banco Central, o Federal Reserve, não coincide com o do presidente da República. Então, o mandato do presidente do FED vence no primeiro ano do mandato do presidente da República. Portanto, não é que ele demita o presidente, é que nesse momento do primeiro mandato termina o período do presidente do Banco Central. E o presidente vai decidir se propõe mantê-lo no cargo, como muitos presidentes fazem, e o Biden agora fez recentemente, como mantendo o Jeremy Powell, ou propõe um novo nome, como o Trump fez ao não manter o Ben Bernanke no Banco Central. Então, é inacreditável. O presidente dos Estados Unidos não demite o presidente do Banco Central. O mandato do presidente do Banco Central é que se extingue, né? Agora, sobre a decisão do Banco Central, realmente, a gente viu aqui pela reportagem do Rodrigo, que é unânime a opinião de que a taxa ia ser mantida, né? E não há unanimidade no comunicado, né? Portanto, o Banco Central deveria sinalizar que ele poderia baixar a taxa Selic em agosto. Nós, da Tendência, pensávamos assim. Sucede que o Banco Central, no seu comunicado, mostrou que há riscos ainda que tem que ser cuidados, né? E é bom lembrar que o Banco Central tem muito mais informações e competência técnica do que o resto, porque tem uma equipe de economistas do Banco Central, com doutorado, mestrado, de altíssima competência, que só fazem isso. Portanto, eles estão mais... E tem informações que o resto não tem. Então, eu acho que, na minha avaliação, o Banco Central fez correto, porque ele apontou, olha, ainda tem risco. E 2 são importantes. Primeiro, os núcleos da inflação estão acima, aliás, 3, estão acima do que seria razoável para vencer definitivamente a batalha. Segundo lugar, as expectativas estão desancoradas, isto é, os mercados estão projetando uma taxa de inflação acima da meta e do seu intervalo de variação. Em terceiro lugar, porque começou a haver dúvidas sobre o próprio arcabouço fiscal, porque o Senado piorou
o arcabouço fiscal. A Câmara tem melhorado e o Senado piorou ao criar novas exceções, né? Então, como é que a Câmara vai reagir a essa piora que o Senado promoveu? Vai preservar os avanços que foram feitos ou vai concordar com o Senado e o arcabouço fiscal perde força? Essas incertezas justificam, portanto, a posição que o Banco Central adotou. O que não significa que ele não caia a taxa de juros em agosto, pode cair. Eu acho que dá 30% a 40% de cair ainda, porque depende. Como vai ser aprovado finalmente o arcabouço fiscal? Quais são as novas informações que virão para a opinião pública, os especialistas e o Banco Central em relação à inflação? Será que vai cair mais? Será que o núcleo vai cair mais? Se acontecer, ele baixa em agosto. Se não acontecer, ele vai adiando, provavelmente para setembro, certo? Mas eu acho que até agora, na minha avaliação, o Banco Central está certo. Ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, muito obrigada pela participação aqui. Nós vamos acompanhar essas próximas votações, como vai ser aí essas votações antes do recesso. Muito obrigada, a gente se vê por aqui. Obrigado a vocês todos, foi um prazer participar. Até a próxima.